Olá, eu sou Hélio Panzenhagen e este é o Porto Alegre em Debate, um programa aqui da TV Câmara, transmitido pelo canal 16 da NET. Nosso assunto hoje é impostos. Final do ano está chegando, o pessoal pensa já no Natal, em férias, e com a virada do ano também sempre vem junto aqueles impostos que a gente tem que pagar todos os anos. Mas, na verdade, todo cidadão está pagando imposto todos os dias. Para falar sobre esse assunto, temos como convidados hoje aqui no nosso estúdio o vereador Ayrton Ferronato, também conosco o vereador Bernardino Vendrusco, igualmente o vereador Reginaldo Pujol, e o nosso convidado Vinícius Piazeta, advogado, que diz que entende bastante sobre essa área. Todos sejam bem-vindos aqui. Nosso assunto, como eu falei, impostos, nem sempre é um assunto muito fácil, muito tranquilo, e às vezes um pouco dolorido. E a gente tem conhecimento aqui na Câmara, todos nós, inclusive estávamos falando antes, não é, vereador Pujol? Uma das pessoas que mais trata desse assunto diretamente na tribuna é o vereador Bernardino Vendrusco, que sempre está falando sobre impostos na tribuna. Isso é para começar comigo? Para começar com o senhor, vereador. Seja bem-vindo aqui com todos. Tudo bem, Hélio. Obrigado pelo convite. Meu colega Ayrton Ferronato, meu colega Pujol, doutor Piazeta. Tu iniciaste falando de nós estamos no final do ano e tal, e impostos. Eu então inicio pela uma das discussões que nós tivemos há poucos dias, onde eu tive a oportunidade de contar com a defesa e com a ajuda tanto do Ferronato como do Pujol, mas infelizmente nós não conseguimos estabelecer aquilo que nós pretendíamos, que era, Piazeta, mexer aí no vencimento do IPTU. Eu vou dar uma leve, vou fazer uma explicaçãozinha aqui e um esclarecimento de como é que é cobrado o IPTU em Porto Alegre hoje. Exato. Tá? Hoje tu tens 20% de desconto pagando o IPTU até o primeiro dia útil de janeiro. Tem um desconto de 20% pagando até o primeiro dia útil de janeiro. Logo, o primeiro dia útil de janeiro vem depois de um feriadão. Bom, se tu não consegues pagar nesse prazo, tu poderá pagar também em cota única lá no dia 10 de fevereiro com 10% de desconto. Nós inicialmente propusemos aqui um projeto que estendia este vencimento. Primeiro propusemos para o dia 10 de janeiro. Depois baixamos ele para o quinto dia útil de janeiro. Mesmo assim nós não conseguimos acordo. Aí estabelecemos a última tentativa foi estabelecendo um terceiro vencimento, ou um vencimento intermediário. Quem não conseguiu pagar até o primeiro dia útil de janeiro, pagaria até o quinto dia útil, daí com 15% de desconto. Nós não conseguimos convencer os nossos pares, porque houve, por outro lado, pelo lado dos técnicos da Fazenda, uma defesa de que nós iríamos perder receita. Nós até hoje estamos inconformados, porque achamos que aqueles que vêm pagando até o primeiro dia útil com os 20% de desconto, primeiro dia útil de janeiro, permanecerão pagando. Nós, pelo contrário do que diziam e que dizem os técnicos, nós iríamos aumentar a receita, pagando com 15%, então, no quinto dia útil. Até porque nós temos aí os aposentados, nós temos os trabalhadores, de um modo geral, que recebem até o quinto dia útil e que muitas vezes depende deste vencimento para complementar o pagamento desta cota única. Eu inicio fazendo uma provocação aos meus colegas para ir até o doutor Piazeta para saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. Exato. Bom, eu não sou entrevistador aqui, mas já que passaram para mim a bola, eu devolvo. Todos somos, né? Mas te agradou. Exato. Eu me agradeço. O assunto está colocado e a questão nossa, só ampliando um pouco, né, vereador? Nós temos essa relação entre impostos pagos e serviços prestados, né? Que vamos ampliar o nosso assunto, né? Se permitir, eu quero agora também trazer aqui um abraço a todos, dizer da satisfação de estar aqui na TV Câmara, conversando sobre esse tema que é da mais alta relevância
para toda e qualquer sociedade, muito especialmente aqui para nossa Porto Alegre e para o nosso cidadão porto-alegrense. Claro que é a partir do tributo que se capta recursos financeiros e a partir desses recursos financeiros é que se prestam os serviços públicos à nossa sociedade. Eu, com muita satisfação, registro aqui, talvez mais uma vez, acho que já disse diversas vezes aqui, eu tive a oportunidade de ter sido fiscal de tributos federais, fiscal de tributos estaduais, e aqui na Câmara também tenho lá participado bastante desde o meu primeiro mandato apresentando propostas nesse sentido. A proposta do vereador Bernardino teve sempre a minha posição favorável, até porque é verdade que o cidadão nos últimos dias do mês está quase que na maioria deles com a corda no pescoço, ou seja, com recursos insuficientes para pagar suas contas. E com essa pequena dilatação de prazo de pagamento, nós alcançaríamos sim um grupo bem maior de pessoas que poderiam se aproveitar desse desconto. E isto conversei diversas vezes com o vereador. Então dizer que o tema é relevante, é um dos temas aqui que vamos tratar. E o vereador Bernardino apresenta apenas um detalhe, ele insistentemente critica e diz que o técnico não quer. Na verdade, quem não quer é exatamente o alto escalão do governo, porque eu recebi telefonemas lá da prefeitura, sim, explicando o porquê do não aderir à proposta. E quem me deu esta posição foi, mas assim, pessoas de primeiro escalão de governo. Então, o técnico também opina, mas também o político no executivo e no legislativo dá a sua sugestão, e a palavra final em termos de alto comando do executivo, ela vem do político. Bom, eu acho que nós deveríamos já ter ouvido o nosso companheiro convidado, doutor Piazeta, a quem eu saúdo a presença aqui entre nós. A casa aqui é muito conhecedora da família pelo seu progenitor, nosso amigo pessoal, um homem que tem uma cultura muito forte, colunas muito sólidas e que obviamente tem o nosso carinho, o nosso respeito. Mas de qualquer sorte, diz que os outros serão os primeiros. Então, quando tu falar, tu vai dar a palavra final. Eu vejo em todo esse processo, sem querer reduzir o grande trabalho que o Bernardino faz aqui na Câmara, de resistência em favor do contribuinte, em favor da cidadania, procurando formar uma forma mais inteligente de cobrança dos tributos. A maior injustiça que ocorreu nesse debate é dizer que as propostas dele iam reduzir o tributo. Não podia atrasar 5 dias o ingresso nos cofres públicos de valores, que sim, porque o tributo num país como o nosso, uma economia que está sustentando uma inflação baixa, 5 dias não representa nada. Eu disse que... Então eu dizia, olha, a única dúvida que eu tenho é se essa alternativa de pagar no quinto dia útil com 15% de desconto, se eu contribuinte, tivesse nessa opção, eu não exercitaria. Eu iria jogar ia buscar dinheiro de qualquer forma para pagar, porque 5% em 5 dias é muito para o beneficiário. Mas, de qualquer sorte, eu reconheço no Bernardino um cruzadeiro nesse particular, o que lhe credencia muito. Mas, de certa maneira, ele é responsável por um fato. E aí eu publicamente quero chamar a atenção, no bom sentido, a todos os integrantes da Câmara. É que nós ficamos discutindo as migalhas, quando o problema do Brasil não é nas migalhas, está no todo. Quer dizer, nós estamos discutindo um tributo que não representa sequer 3% dos gastos médios do brasileiro com tributação. Quando essa falsa federação
essa falsa federação concentra recursos subaproveitados em Brasília e agora vai concentrar muito mais, porque as urnas contemplam a presidente eleita com uma maioria muito sólida no Congresso Nacional, que vai fazer com que, um vaticínio negativista que eu vou fazer, mas é preciso ser feito, vai fazer com que algumas vitórias que a cidadania tinha conseguido, especialmente a revogação do CPMF, sejam revertidas. E que nós venhamos a ter um CPMF agora com outro nome, mas com as mesmas características e com as mesmas implicações no orçamento do cidadão. Eu quero dizer que, tecnicamente, o meu representante da corrente fiscalista na casa, o fiscalista não é eu quero dizer o seguinte, tecnicamente eu não sou contra um imposto com as características do CPMF. Só acho que ele não pode se sobrepor a outros impostos. Tá? Essa forma de diluir a cobrança com a taxa pequena, até irrisória poderia parecer, mas que tem uma profundidade muito grande. Porque se me permitir, eu tenho lá minha tese com respeito a isso. Eu acredito que é preciso reduzir o imposto de renda, e criar um tributo, um imposto que seja, que tenha a possibilidade de universalização da base, e que todos contribuam menos, mas que todos contribuam. Eu até admitiria que a alíquota do CPMS fosse aumentada se terminasse, por exemplo, com o imposto de renda na fonte do assalariado, que é uma excrescência em termos tributários. Porque nós falamos muito em imposto de renda do salário. Começa por aí. Bom, o salário nunca foi renda. Né? Só falta agora nós cobrar imposto de renda do Bolsa Família. Tá? Só falta isso. Tá? O senhor lança uma questão aqui, me parece que ficou um pouco, a situação da, não do pagar imposto, mas a concentração na distribuição dos impostos. Sim, a má distribuição dos recursos públicos. Fica limitada. Ultra concentrado em Brasília, transforma o Estado membro, praticamente numa entidade inútil. Praticamente. Eu fui deputado 2 anos, saí apavorado de lá. O deputado parece integrante do departamento pessoal de uma grande empresa. A maioria parte do tempo que a gente fica lá com o deputado, a gente fica discutindo se vai dar empréstimo, se vai dar aumento, não vai dar aumento, se vai dar vantagem, não vai dar vantagem. Porque é a história do comedor curto. Né? Os recursos são centralizados lá em Brasília, vêm em dose homeopática para os municípios, para os estados, e as maiores sempre dependentes daquilo. E as maiores atribuições, os municípios, os prefeitos, os vereadores, são os grandes responsáveis, porque nós não resistimos à pressão popular e cada vez alargamos mais a atuação do município, que faz mais coisas, muitas das coisas que não deveria fazer. Quando nós vamos cuidar de segurança pública, nós estamos cobrindo a omissão do Estado, a omissão da União, sem receber contrapartida sobre isso. Mas eu estou falando demais e eu vejo... Justamente, nós estamos aqui também com o nosso convidado, o doutor Vinícius Piazeta, que deve ter uma série de questões já para comentar. Até porque a juventude vai falar aqui no programa onde só a maioridade falou até agora. Antes de mais nada, eu agradeço o convite da produção do programa, ao Hélio, os vereadores aqui, o Ferronato, Pujol e o Vendrusco. A gente vê que o tema pode ser árido, mas ele é bastante rico, né? A gente, na primeira manifestação, já conseguiu abrir 5, 6 frentes de debate. E eu deixei os mais experientes falarem primeiro, né? Por educação, mas foi bom que o trabalho já foi quase todo feito por também. Sabedoria, né? E eu pego um pouquinho do que cada um de nós falamos aqui, acho que dá para montar para o telespectador poder entender também. Existem impostos e tributos, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais. O que a gente tem assistido, especialmente após a Constituição de 88, é que o governo federal concentrou as receitas para ele. Só que a vida das pessoas se dá na cidade, não se dá no Distrito Federal. E o próprio fato de se dar uma antecipação do IPTU, um desconto pelo pagamento no primeiro dia, já é uma perda de receita.
Por que o Estado está abrindo mão dessa receita, desse desconto para o pagamento no primeiro dia? Porque ele precisa do fluxo de caixa, que os recursos entrem para que as obras possam ser feitas e o orçamento cumprido. Então, nesse sentido, bem sinteticamente, acredito que uma prorrogação com um desconto menor, de uma segunda faixa, criação de uma segunda faixa, incrementaria esse efeito. Não traria perda de arrecadação, portanto, também me filio a essa proposta de criação de uma nova faixa de desconto para um pagamento até o dia 5. Né? Me permite, é que essa provocação, ela se originou da teimosia de estabelecer um vencimento no primeiro dia útil de janeiro. Perfeito. Nós tentamos primeiro passar esse vencimento para o dia 10. Para todos. Exatamente. Depois passar para o 5º dia. Não foi possível. Então nós partimos do pressuposto. Deixa como está, nós só queremos uma faixa intermediária. Perfeito. Estabelecer o 5º dia útil, para quem não conseguiu pagar com 20%, paga no 5º dia com 15%. Esta é a tese. E esta derrota que nós tivemos no processo, no projeto, não foi uma derrota só dos vereadores que propuseram isso, foi da sociedade e também da Fazenda, porque perdeu de arrecadar. Porque não adianta ter para arrecadar, o que adianta é ter dinheiro no bolso. Não adianta ter recebíveis. Isso, exatamente. Mas então, quem que pode pagar no primeiro dia útil do ano? Quem tem alguma disponibilidade financeira. Ou crédito na praça. Ou crédito na praça. Mas se você vai tomar um crédito no banco para pagar o imposto, possivelmente você tenha prejuízo nessa operação. Não. Se souber jogar bem, não. Tá, tudo bem, mas é uma parcela pequena igual. Eu vou me meter de novo. É que existem determinadas entidades que, por terem sob o seu controle uma grande carteira, por outro lado, existe bancos e financeiras interessadas em antecipar esses valores por um determinado período, até porque é 20% de desconto. Não tem aplicação nenhuma que dá 20% ao mês. Né? Sim, com certeza. Mas, de qualquer forma, não são todos os que têm possibilidade de acesso a esse tipo de... E eu acho que me permitiu, e matematicamente falando, a proposta do Bernardino é interessante, porque se nós temos uma possibilidade de pagar qualquer conta, qualquer valor, com 20% de desconto hoje, ou com 10 ou 15 daqui 3 ou 4 ou 5 dias, é muito mais importante e lucrativo pagar hoje, dia 3, do primeiro dia útil, do que pagar na segunda proposta. A segunda proposta que o Bernardino apresenta era uma proposta alternativa para aqueles que não puderam pagar no primeiro dia útil, que receberam nesse período e que teria dinheiro para pagar logo mais adiante. Então essa proposta ela tinha esse aspecto que também é social. Sem dúvida. Eu até confesso o seguinte, que eu me sensibilizava mais na proposta. Essa alternativa, eu ajudei o Bernardino firmando essa proposta, muito mais para excepcionalidade do que para regra. Claro. Porque também nós sabemos que às vezes, por uma circunstância qualquer, a pessoa não pode no primeiro dia útil, porque está fazendo uma viagem, não completou o roteiro, filas enormes nos bancos no primeiro dia útil. O primeiro dia. Os bancos fecham no último dia útil. É verdade. E dependendo do valor, as lotéricas não recebem. Quer dizer, é um transtorno. Os próprios bancos, gerentes de banco. E tudo isso a gente está falando de quem tem dinheiro para pagar. Não, e olha, veja bem, o primeiro dia útil do ano já foi colocado na lei, porque não tem o último dia útil do ano. Sim. Porque se tivesse o último dia útil, seria no último dia. Claro. Tá? Como não tem, tradicionalmente os bancos brasileiros fecham nesse dia para balanço, para organizar suas contas, etc. E tal. Então, eu vejo por esse lado, com relação à proposta, só para encerrar essa manifestação primeira, para dizer que aquilo que o vereador Pujol falou, infelizmente a gente vê os municípios fragilizados a esse ponto de ter que está discutindo esses migalhas, como você falou, concede esses 20%, porque precisa fazer caixa
Sim. no início do ano. Por quê? Porque não até há porque receita. tem que pagar a folha Claro. dupla do mês anterior, Claro. de dezembro, Claro. que tem que pagar o 13º Claro. terceiro e o salário. Claro. Não Porque- é por magnanimidade, Exato. é por inteligência. Claro, claro. Aliás, eu defendo toda a forma Entendo. inteligente de cobrança de tributo. Acho que o contribuinte tinha que ser tratado pão de ló. Até não tenho dados, infelizmente, sobre a inadimplência do Desde o IPTU, princípio a dificuldade de cobrança, Viu, porque presidente? tudo isso poderia ser... Eu aprendi custo lá em pra- Quaraí, com meu pai, que era bodegueiro, que o cliente sempre tem razão. Sim. E o cliente do poder público É o é cidadão. o Contribuinte. que recebe o serviço, paga pelo serviço recebido, ou muitas vezes paga pelo serviço não recebido. Não recebido. Vamos então tentar ampliar, não esquecendo essa parte só do IPTU, mas ampliar um pouco o nosso tempo, justamente nessa relação. Não é? Nós temos um cidadão que paga impostos, solicita serviços, o vereador que está à frente do cidadão e recebe todas essas reclamações por serviços, não é que ele quer, mas também um poder público que depende de ser atendido pelo poder maior para contemplar isso aí, não é? Essa relação que já chegamos aqui, não é? Como se pode equacionar isso aí? Como que os vereadores que são à frente de batalha, digamos assim. Quando nós formos enfrentar esse problema, nós vamos cair de novo naquela colocação que eu fiz. Muito bem. Porque a cobrança pelo serviço não realizado ou mal realizado no município é fácil de ser feito. O cara sai lá da Restinga, vem num ônibus, se ele não vier na hora do pique, vem até com razoável conforto, vem aí na prefeitura e se senta ali naquele escadaria. Quando o Fortunato sair da prefeitura, ele vai receber a devida cobrança, quando não um xingamento. Agora, como é que eu cobro do Lula? Justamente, essa é a nossa questão. É que o meu tributo, o tributo que eu pago, a grande maioria vai lá para o Claro. Lula, vai lá para o Governo federal. governo federal, etc. Mas eu quero aproveitar, então, fazer uma provocação e até que deu coincidência, esses últimos dias a gente tem tratado de projetos de tributos, que eu declaro novamente que tenho contato com a colaboração dos dois vereadores, que tanto do Ferronato como do Pujol. E, então quero puxar mais um outro assunto, até porque eu vi que estava com... Mas assim, ó, a Tiele, que é jornalista, está muito na moda aí, seja jornalista por um dia, fiquei por um dia. Eu gostaria de ver uma campanha assim, ó, seja vereador por uma semana, fique junto do vereador, uma semana, para ver. O quanto nós nos sentimos angustiados pelas demandas que recebemos, e está na linha que o Pujol defende também, que o Ferronato, de coisas que nos escapam a possibilidade de solução, né? Aí nós vamos lá para o problema da saúde, enfim, uma série de coisas. E nós estamos falando aqui nesse momento agora de tributos, e, enfim, da contrapartida que o governo de um lado cobra para nos oferecer um serviço. E aí eu faço uma provocação. E o imposto de transmissão intervivos, que é o ITBI, que alguém vende um patrimônio. Olha só, ele vai no tabelionato, paga para fazer a escritura. Ele pega aquela escritura para ser efetivamente dono, ele precisa levar no registro de imóveis para averbar. Qual é o trabalho que o município teve? Nada. Esse é um imposto injusto, pagamento do ITBI. É o típico imposto... Então, se tu me permitir, vamos de novo para o debate. Mas e que trabalho teve o cartório, o tabelionato, para cobrar os preços? É verdade, eu também concordo. Então, na verdade, nós temos assim excessos de cobrança. É uma tese que eu tenho ali. Exatamente. E aí nós vamos... Muitos registros desnecessários. Eu concordo contigo. Pouquíssima serventia. Para te ter uma ideia, hoje, se tu precisa um documento qualquer, tu vai na frente do gerente do banco, tu e eu assinei esse documento, o gerente me conhece, normalmente eu preciso ir lá com aquele velho tradicional carimbo de que, na verdade, reconhecimento de autenticidade. E veja só, e por que eu precisaria ter? Olha só, e muitos dos telespectadores, de repente, o que nós vamos falar agora é surpresa, mas é assim, tu faz a escritura no tabelionato, para que tu tenha segurança, tu tem que pegar aquela escritura, levar até o registro de imóveis. Olha só, por que não é um órgão só também? Né? Claro. Por que não é um órgão só? E mais ainda, se nós fôssemos falar de tabelionatos,
de registro de imóveis, por exemplo, nós teríamos que falar que eles estão agarrados numa legislação de 73, que te pedem 5 dias para entregar uma negativa, papel. 30 dias para verbar uma escritura, quer dizer, informatização, né? pelo amor de Deus, então há muita coisa a Mas ser mexida por aí. Mas isso é uma característica, se o senhor me permite, Claro. vereador, isso é uma característica da nossa sociedade. Claro. Né? Por exemplo, outras culturas como a americana, você tem a prova é em favor do cidadão, né? Presume-se a verdade. Aqui, presume-se a falsidade. Você precisa de um agente selecionado pelo governo para chancelar aquilo, carimbar aquilo. Aqui nós Eu não temos quero- Casas de fundição. No Brasil até tem máximas consagradas no direito ocidental, cristão judaico. Por exemplo, todos são inocentes até a prova contrária. Pois então. No Brasil hoje não está vigorando mais isso. Não é O cara é assim. culpado. Mas Até prova em contrário. Mas eu me permiti. Nós agora, com a lembrança do vereador Reginaldo Pujol, nós vamos a um pequeno intervalo. Voltamos em seguida com este assunto, impostos. O vereador é o representante político do cidadão. Seu local de trabalho é a Câmara Municipal. Ele é responsável por criar e aprovar projetos de leis municipais, fiscalizar as ações do Executivo e defender os interesses da comunidade. No seu dia a dia, trabalha em seu gabinete e participa das comissões permanentes da Câmara e das sessões plenárias. Cada vereador possui um partido político pelo qual concorre às eleições. O mandato é de 4 anos e o parlamentar pode ser reeleito. Se você tem uma proposta de lei, saiba que pode participar do processo legislativo da Câmara Municipal de Porto Alegre. Os projetos de iniciativa popular devem ser encaminhados por entidades da sociedade civil, subscrita por 5% dos eleitores do município. Quando se tratar de interesse específico de bairro ou distrito, o projeto deve ter assinatura de 5% dos eleitores residentes naquele local. Mais informações com a Diretoria Legislativa da Câmara pelo telefone 3220-4192. Câmara Municipal de Porto Alegre. A Câmara Municipal de Porto Alegre está localizada na Avenida Loureiro da Silva, número 255, no bairro Praia de Belas. A sede do Legislativo da capital possui 2 plenários, o Otávio Rocha, onde acontecem as sessões ordinárias, e o Ana Terra. Além dos gabinetes dos parlamentares e das bancadas, tem ainda as salas das comissões permanentes, onde são realizadas as audiências. Mas a Câmara também é espaço de cultura. Exposições podem ser visitadas em um dos espaços destinados à arte, como o T Cultural Teresa Franco, o Salão Adel Carvalho e a Galeria Clébio Soria. Já os espetáculos musicais e de teatro podem ser conferidos no Teatro Glênio Pérez. A casa conta ainda com serviços abertos à população, como biblioteca, memorial da Câmara, telecentro, restaurante, caixa eletrônico e correios. Voltamos com o Porto Alegre em Debate, que nesta edição está discutindo impostos. Todos os cidadãos diariamente pagam impostos de várias formas. E nós ficamos aqui, no final do primeiro bloco, com uma provocação levantada pelo vereador Reginaldo Pujol, que, além de pagarmos impostos, ainda temos que provar que somos honestos, não é, vereador Pujol? Não, eu disse que no Brasil nós estamos invertendo alguns conceitos que a civilização ocidental consagrou, desde os romanos. É que todos são inocentes até prova em contrário. Aqui no Brasil nós somos todos culpados até provarmos que somos inocentes, especialmente na relação com o fisco. Tá? O pressuposto é que todo brasileiro é um sonegador em potencial. E a diferença, e quando alguém vai exercitar em juízo o seu direito de defesa, aí gera problemas. O Daniel Dantas que conte aí as histórias que acontecem. Tá? E nós chegamos a essa questão, não é, através do que foi levantado pelo vereador Bernardino, né, da questão dos impostos que se paga, que não se tem um retorno direto em serviços, que são os impostos cartoriais, essa questão toda. Eu quero também aqui Vereador Ferronato. dizer que concordo com a máxima
de que, na verdade, nós aqui precisamos provar e comprovar tudo. Comprovar e provar que somos honestos. E isto, mas eu quero fazer um pequeno reparo também, até como funcionário público que sou, 35 anos de função pública, trabalhei na Receita Federal e Estadual, sempre na área de tributos, finanças, orçamento, né, e controle. A questão é que no Brasil nós criticamos bastante a qualidade do serviço público e criticamos com razão. O serviço público tem lá suas grandes deficiências. O serviço público. Agora, nós não podemos esquecer que os serviços privados prestados à comunidade também não andam a contento. Ou seja, o serviço privado, ele também não é um bom serviço prestado à nossa sociedade. Basta nós analisarmos fornecimento de energia, telefonia e uma série de outros que até o tempo não nos permite. Então, na verdade, o que nós precisamos é um cidadão exigente. E isto nós, felizmente, a meu sentir, estamos conseguindo chegar a este patamar. Porque eu sou funcionário de 35 anos, como eu disse, e lá há 30, 25, 20 anos atrás, éramos nós a palavra final. Hoje as coisas começaram a mudar bastante, ou já mudaram bastante. E hoje o serviço público ele deve ser prestado atendendo aos anseios do cidadão, que cada vez mais é mais exigente e cobrante dessas questões. Então, acho que nós estamos avançando bastante. Agora, na verdade, ainda temos muitas deficiências, assim, em nível de serviço público e privado. E como tu dizes, por exemplo, o grande prestador de serviço público é o município. Como tu dizes, como diz o vereador Pujol, e como todos nós dissemos, com as finanças bastante apertadas. Mas, Peronato, me permite dar uma parte. Claríssimo. Bom, primeiro que eu concordo com tudo que estás dizendo, apenas fazendo uma diferenciação. No serviço particular, os serviços do privado... Não há diferenciação na minha visão. Mas nós prestamos... Mas a lei faz essa diferença. Mas eu quero fazer uma colocação. O serviço privado, particular, vamos dizer assim, se tu não estás contente, tu tem condições de cobrar, de trocar. Tu tem condições de trocar. Não em todas as áreas. Mas o serviço público... Vou dar um exemplo. O serviço público... A oferta de cabo, televisão, podemos trocar. Mas o serviço público, por exemplo, não tem como. Tu só tem aquela opção. Exato. Não, por exemplo, tu quer ver uma coisa aqui? Vamos que eu vou lá na Secretaria da Fazenda do município. Alguém vai dizer assim, lá vem o Bernardino. Eu vou lá pedir uma avaliação. Não, uma avaliação. Tu vai ter coragem de ir na Secretaria da Fazenda? Eles dizem, mas isso é um amor, não é? Sim, não, Bernardino respeita. É uma admiração profunda que nós temos um. Bom, então assim, tu vai lá na Secretaria da Fazenda, vai pedir uma avaliação, que chama de estimativa fiscal para pagamento dos teus impostos, né? Tu não concorda, é uma dificuldade e tu não tem muita opção. Se fosse até o serviço de telefonia, por exemplo, que há muito que melhorar. Nós estamos falando agora há pouco. Mas contrata uma linha, mas se tu não tá, depois tu não vai lá pedir para você baixar essa linha. Mas se tu não está contente com aquela empresa, tu vai para outra empresa. Então tu contrata uma linha e depois tu vai lá naquela empresa, agora eu não quero mais essa linha. Mas... para ver o que te acontece. É verdade. Mas vereadores... A peripécia, tu tens razão. Existe essa flexibilidade maior no serviço privado. Agora, também as questões não andam tão... Eu vejo a questão sobre o seguinte ponto de vista na pauta do programa. Os serviços privados, ainda que concedidos pelo poder público, como no caso da energia elétrica, eles precisam de regulação, né? Esse modelo das terceirizações precisa ser aprimorado, sem dúvida. E todos estamos concordes disso. Agora, os serviços públicos prestados diretamente que são diretamente financiados pelos impostos da população. E daí eu acho que o link que o programa queria tratar. E o que eu vejo de grande problema é que a gente cobra uma carga tributária das empresas e das pessoas de países escandinavos e presta serviços públicos de países africanos. Então,
aonde está o problema? Por que o município de Porto Alegre tem o cobertor curto que nós falávamos? Né? Porque a gente falou já de um aspecto, da concentração das receitas. Então agora talvez a gente possa olhar o outro, que é a questão do custo do Estado. Sim. Né? A gente pode observar que nunca é suficiente de imposto, sempre está a reforma tributária, nunca vem a reforma tributária em favor do contribuinte. Não. A reforma tributária que o fisco queria fazer, ele já vem fazendo. Haja visto as maiorias, né, que ele consegue, por uma forma ou outra, obter. Então, acho que talvez a questão seja essa também, né? Qual é o tamanho de Estado que a gente precisa para prestar o serviço adequado? Óbvio que nós precisamos remunerar muito bem juízes, fiscais. É importante fiscalizar aquele comerciante que não emite nota, como a gente estava conversando antes no intervalo. Agora, e o serviço? Como prestar o serviço? Qual o nível, qual o limite, vamos dizer assim, aonde o dinheiro, ao invés de ir para o serviço, está indo para remunerar a máquina? A CPMF foi usada para a saúde? Quanto por cento foi usada para a saúde? Quanto foi usada para cobrir o superávit primário que o governo se comprometeu a atingir? Se me permitir, efetivamente é um tema excitante. Agora a questão é muito ampla. E tu vê quanto aqui se trata do tema. E começa, sim, com a questão de um país em que existe aquela velha ideia do concentrar as receitas, os recursos na União e distribuí-los. E existe também essa mescla que tu tens nos municípios, competências tributárias, assim como tu tens nos estados. Então a ideia foi tu dar um mínimo de recurso próprio e depois tu vai a Brasília buscar o excedente. Começamos por ali. Por outro lado, eu concordo também com o que causou todo o esvaziamento. O custo, vamos dizer assim, o custo do encargo da máquina pública também é bastante pesado. Esse passeio do recurso. Esse passeio encarece e subtrai. Né? Para ser bastante... Isso é que nem um caminhão que transporta soja. Ele vai caindo aos pouquinhos... vai perdendo grãos e... Então, o caminho é assim, uma reforma tributária, mas não as reformas que tivemos até hoje. Tu tens razão. Não aconteceram reformas tributárias nesse país. Aconteceram acréscimos de impostos. Restrição. A cada momento que se discutiu reforma, se criou um pequeno agregado, ou um grande agregado tributário de recursos e parou-se por aí. Essa questão que o Vinícius levantou, né, simplificando ela talvez, mas até porque os espectadores entendam, quer dizer, a questão é aquela, o cidadão comum, normal, que paga aquele imposto, ele quer ter o retorno em serviços. Claro. Ele não percebe esse caminho todo que o imposto percorre. A estimativa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário é de que até poucos dias atrás, cada brasileiro, cada um de nós, já havíamos pago R$5.000 em impostos. Sim. E aí veio um problema que me angustia. Porque, olha, todos nesse país, há apenas uma divergência. Tem várias fontes que dizem que o brasileiro paga 40% dos seus ganhos de imposto durante o ano. Outros dizem que é 37%, outros dizem que é 36%, 35%, 38%, bom... É por aí. Entre 36 e 40 é o que se paga. Da mesma forma se diz que no Brasil, para cada imposto, cada centavo, cada real pago, um é sonegado. Então, veja bem, então a carga tributária real do Brasil se todos pagassem o tributo, como dizem, seria não 40%, não 37%, seria 75% ou 80%. Quer dizer, então, a pessoa pagava só para pagar imposto. Então, o que eu vejo é o seguinte, nós temos que romper com esse ciclo. Nós temos que gerar uma ativação econômica brasileira em que, se pagando percentualmente menos, acabe se pagando mais. Porque se um país... Uma coisa é tu cobrar 30% da economia pouco desenvolvida. Do consumo, por exemplo, de bens. Se o governo, por exemplo, o governo federal, o ano passado, por um largo período, abriu mão de impostos na área
automobilística e da Linha branca. Da linha branca aí, da eletrodoméstico. Caiu os seus recursos, ao contrário, nunca arrecadou tanto em tributação como naquele ano. Porque à medida em que tu reduz, Aumenta a base. tu aumenta a base e tu ativa, tu faz circular o recurso. O que é mais ou menos... E reduz a sonegação, Claro, porque reduz a sonegação. a carga tributária é menor. A circulação. O dia que nós tivermos uma reforma política, no meu entender, nós vamos ver todas essas outras reformas. Aí alguém diz assim, mas por que tem que ver a reforma política? Tem que ver sim. Porque quem precisava enfrentar isso, quem precisa enfrentar isso, os autores desse enfrentamento são os políticos, são os deputados federais. Os parlamentos. E estes, na sua grande maioria, me desculpe, não sei se vocês vão concordar comigo, estes têm padrinho. Estes têm padrinho, que toda vez que pretendem mexer em alguma estrutura de tributária, em alguma coisa, os lobbies vêm em cima e pressionam e não deixam mexer. O padrinho chega, claro. Certo. E não deixam mexer. Então, o dia que se fizer a reforma política, certamente eles vão ficar mais independentes, não vão, ou melhor, não vão ficar dependentes de grandes grupos patrocinadores de campanhas políticas. E estão acompliciados com o dono do galinheiro. Está concordando comigo? Estão acompliciados com o dono do galinheiro. Porque quando fala a reforma tributária do Brasil, é a raposa que fez, não foi a galinha. Tá? Arranca mais uns ovinhos ali. Tá? Eu não quero mais reforma tributária do Brasil, porque todas que fizeram acabou prejudicando o contribuinte. E como eu sou só contribuinte, por que eu vou querer essa reforma tributária? Estou contigo. Acho que a grande reforma que esse país precisa, que é a matriz de todas as outras, é a reforma política. Reforma política. Primeiro para implantar a federação de verdade, ou então acabar com ela. É um absurdo que eu vou dizer, fica o Estado unitário, elimina os Estados. Sim, porque é dos municípios, é no município que nós vivemos, é no município que nós procuramos o nosso médico, o hospital, né, do município. As escolas dos filhos, então nós vivemos no município. Se nós olharmos assim, o Pujol não deixa de ter razão, porque daqui a pouco, por que Estado? Para ter mais uma escada para arrecadação de impostos. Mais um custo. Exato. Claro que não está se pregando isso, mas daqui a pouco nós passamos a pregar, porque... Uma valorização do município em detrimento da União. Claro. Eu sou federativo, eu quero uma federação, eu quero mais do que uma federação, eu queria até ter uma confederação. Eu até tive um pensamento que agora quero compartilhar com vocês, acho que vai nessa linha, que a gente assiste, são 5 mil municípios do Brasil, se eu não estou enganado, 5 mil e alguma coisa. Em torno disso. Mas a gente continua assistindo movimentos de municipalização, emancipação, tudo isso para quê? Eu acredito, para conseguir recursos do Fundo de Participação dos Municípios. E na grande maioria, vai me desculpar, mas o Pujol sabe melhor que eu sempre tenho... os amigos dele aí, que eu tenho que provocar ele um pouco também. Sim, ele não consegue se eleger no município, não consegue não consegue ser prefeito, divide o município para chegarem lá. Mas isso é uma coisa que vai agravando as mazelas. Porque Porto Alegre e Coraí nunca não houve dos últimos 100 anos. Acho que também é. Agora Iraí lá, a cidade deles é... Eu entendo que também é. Essa tua provocação também é tratar de tributos. Sim, e acho que estamos dentro do nosso foco aqui do nosso programa. Eu sou um cidadão brasileiro totalmente, completamente favorável às emancipações. E lutei por isso, venho trabalhando com isso há bastante tempo. E eu tenho absoluta consciência, sou natural de Doutor Ricardo, uma minúscula localidade aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul. E fui uma das pessoas que mais trabalhou para a sua emancipação. E eu vejo aquela região ali no Alto Taquari, que nós temos uma infinidade de pequenas localidades, pequenos municípios, com a sua sede administrativa local. Primeiro, com a emancipação, essas pequenas comunidades crescem. Com a emancipação, os serviços públicos são levados até lá.
Com a emancipação, por exemplo, nós temos aparelhamento de segurança, de saúde, de ensino, uma série de coisas. E com a emancipação, tu torna um espaço físico menor, com menor potencialidade de arrecadação de recursos, menor volume de recursos que chega lá, há uma maior eficiência na administração e um grande controle de poder local e de controle social local. Então, é um belíssimo tema para um debate se essas grandes entidades, metrópoles, com milhões, bilhões de recursos, que nível de escape de recursos e de eficiência? Mas Hélio, Ferronato, todos aqui, veja bem, no fim tu cai na mesma situação. Porque, olha, esse assunto das emancipações, formação de novos municípios, enquanto foram regulados pela legislação estadual, se desenvolveu razoavelmente bem. Puxaram para Brasília. Sim, mas eu acho que piorou. Então aí fica o seguinte, aí se faz uma regra nacional para as emancipações. Ora, pô, pelo amor de Deus. A realidade daqui... Um município que no Amazonas tenha 3 mil eleitores, é um grande município. Aqui, quando tem 3 milhões, é um minúsculo município. Exatamente o contrário. É uma diferença, né? Então, as regras não podem ser iguais. Não, também acho, tem razão. Então aí tu deforma até a representação política. Mas se tu me permite, uma última parte, acho que o Ferronato trouxe um ponto importante, que é a questão da eficiência. Aí acho que a gente tocou. Então, pode ser um município grande como Porto Alegre, que eu acho que é eficiente do ponto de vista... Claro, temos que melhorar, mas a nossa realidade é muito dura. O contribuinte fala com o Fortunato, e o mesmo contribuinte do Pará ou de qualquer lugar não fala com o Lula. Pois então, é isso daí. Como ter um Estado eficiente, que arrecade, que cobre, né? que receba e que preste o serviço. Que empregue bem os recursos. Aí, é pena que nesses nossos programas tem só essa duração, porque tem a outra grande discussão, o seguinte, é a indenização direta pelo serviço ou indireta. Quando eu pago o imposto, eu não sei onde é que ele vai ser aplicado. Agora, quando eu pago a taxa de água, eu sei que vai poder mais. Quando eu pago a taxa de limpeza urbana, eu sei que vai poder MLU. Quer dizer, ele sabe o que está pagando. Por definição legal, o imposto não tem vinculação. Né? Exato. E agora, mas esse pode ser o seguinte, tem alguns custos públicos que nós enfrentamos e que são mais democráticos, digamos assim. Vou dizer, um negócio que é odiado, pedágio. Pedágio só paga quem usa. Tá? Eu me sinto confortável em usar a autoestrada aí e ser ela bem conservada. Também. Então tem informações. Pela minha segurança, minha vida não tem preço. Não tem preço. Bom, é evidente que vai ser difícil a gente concluir esse tema em 2 blocos de um programa, né? E esse é um bom assunto, vereador, para um outro programa. Pode nos convidar que nós viemos também. Vamos certamente lembrar disso. Prazer. Nós Se não for e não ver a intervenção do Bernardino, que manda nos programas. Eu não mando. Eu às vezes reclamo quando acho que tenho direito de reclamar. Diferente. Dá uns pitáculos. Nós estamos concluindo, então, mais um Porto Alegre em Debate, e eu quero agradecer aqui a presença muito especial do vereador Ayrton Ferronato. Sim. O senhor tem alguma consideração final, vereador? Quero dizer da satisfação de estar mais uma vez aqui no teu programa, tratando de temas aqui da nossa cidade de Porto Alegre. Agradecer a bondade de estarmos com todos aqui e agradecer o nosso telespectador de Porto Alegre e dizer que aqui na Câmara estamos atuando no sentido de zelar com todo o cuidado pelos tributos e pela eficiência na prestação do serviço que todo cidadão merece e precisa. Obrigado. Agradeço também a presença aqui do nosso vereador Bernardino Vendrúsculo. Então, quero agradecer aqui o doutor Piazeta, o meu colega vereador Ferronato, meu colega vereador Pujol, que nós temos muitos projetos em comum, muitas lutas junto. Né? Agora, outro dia nós não tivemos a felicidade de aprovar o projeto do IPTU, né, estabelecendo uma outra data de vencimento, mas, por outro lado, acabamos votando o parcelamento do ITBI, que vem pela 4ª vez, esta luta que eu venho trazendo. E fiquei muito feliz em saber que o Ferronato, já lá em 91, também vinha propondo o parcelamento do ITBI.
Quero agradecer ao Ferronato, quero agradecer ao Pujol, que são dois parceiros que têm me ajudado bastante aqui na casa. Esse parcelamento do ITBI aprovado agora, ele vai vigorar até 2012. Até 2012, só que ele passa, ele deve entrar, isso aí deve entrar em vigor em dezembro, aí, porque as pessoas ficam ligando, ainda não tem. O exercício do próximo ano. Exatamente, se o prefeito sancionar, né, que eu espero que não vete, né, pelo amor de Deus. Ele não precisa o exercício do próximo ano, porque todo o assim, benefício o ITBI não é ao imposto anual, cidadão pode tá certo. ser Muito bem lembrado, aplicado neste ano. Exato. Agradeço também a presença especial aqui do nosso vereador Reginaldo Pujol. Eu quero me somar aos que estão se cumprimentando pelo bom nível do programa, e agradecer especialmente a presença do nosso convidado especial, que comprova aquela máxima que o fruto não cai longe da árvore, né? Filho de um homem inteligente que nem ele só poderia ser esse jovem brilhante que é. Aliás, o programa ficou rejuvenescido com a presença de um jovem advogado aqui entre nós, que eu fico muito feliz de ver que a juventude pactua comigo em ideias que as pessoas pensaram que tinham envelhecidas, que elas foram rejuvenescidas. Concepções liberais, democráticas, em favor da cidadania, contra esse Estado opressor, de grande abrangência e de pouca eficiência. Então, eu te cumprimento pelo programa. Obrigado. E peço que tu transmita ao teu pai as homenagens de todos nós. Nossa. Dizer que ele deve voltar aqui mais seguido, porque senão não volta mais. Tu toma o lugar dele e está acabado. E da mesma forma, então, agradecemos aqui a presença do Dr. Vinícius Piazeta, advogado que muito contribuiu para esclarecer várias questões. Claro, não, só eu que tenho que agradecer. Aprendi muito também aqui, né, com os vereadores aqui, o Bernardino Vendrúsculo, Ayrton Ferronato e Reginaldo Pujol. Agradeço a ti também, Hélio, pelo convite, a produção do programa. E parabenizo aos telespectadores que nos assistiram, porque a educação jurídica tributária é o primeiro passo para todas as reformas que a gente está falando. Agradeço os elogios e foi um prazer participar. Estamos à disposição para retornar. Muito obrigado. E da mesma forma agradecemos a você que esteve aí nos acompanhando em mais um Porto Alegre em Debate. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.